Ok, vamos abrir então as nossas Bíblias, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Lembrando que nós estamos nessa série da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, estamos hoje no 6º sermão da série, acompanhando o texto, e vamos continuar falando hoje sobre disciplina. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Amém. Vamos parar por aqui por enquanto e na segunda parte nós lemos o resto do texto. Amém? Então hoje, irmãos, nós vamos continuar falando sobre como lidar com problemas internos, ok? Lidando com os problemas internos. Antes de eu dar continuidade, eu gostaria de ler aqui um trecho desse livro que eu comentei com vocês, o chamado Evangelho e a Verdadeira Conversão. Preste atenção no que diz, bem rapidinho. O abandono do pecado não é um fim em si mesmo, mas meio para um fim maior, uma volta para Deus. A moralidade não é sinônima do cristianismo, nem o cristão pratica a moralidade pela moralidade, mas para a glória de Deus e seu deleite. Embora exista uma moral distintamente cristã ou bíblica, o cristianismo trata primariamente de Deus e de um relacionamento íntimo, apaixonado por Ele. Jesus o descreveu da seguinte forma: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Usando a palavra conhecer, Jesus não limita a vida cristã a um empreendimento intelectual. Pelo contrário, o conhecimento de fato é relacional e também íntimo. A meta da vida cristã é buscar um conhecimento íntimo de Deus que conduz a maior estima do seu valor, maior satisfação e alegria em sua pessoa e maior entrega de si mesmo à sua glória. Como diz o antigo catecismo, o propósito principal do homem é e gozá-lo para sempre. Portanto, o arrependimento autêntico não para no abandono do pecado, mas é incompleto até que haja um retorno para Deus como fim principal de todo desejo. Essa verdade é especialmente evidente em dois trechos das Escrituras, vindos do Antigo e Novo Testamento. O primeiro é do profeta Isaías, através de quem Deus declarou: buscai o Senhor quando se pode achar, invocando-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Isaías 55, 6 e 7. É importante observar que no texto, que esse texto claramente coloca ênfase na volta do Senhor. A renúncia do pecado não é um fim em si mesmo, mas o primeiro passo para o fim maior de retornar a Deus. Desviamos do pecado para que nos voltemos para Ele. Ambas as coisas são necessárias, porque Deus e o pecado são mutuamente excludentes. Não podemos amar ou possuir ambos ao mesmo tempo. Amém? E a segunda parte eu leio também na segunda parte. Como eu disse, esse é um livro, é um chamado ao Evangelho e à verdadeira conversão. Mas esse livro é para crente. Para crente. Então vamos lá. 1 Coríntios, a nossa igreja amada, cheia de problemas, cheia de mazelas, assim como o Cliff Oak Church. Cheia de gente pecadora e necessitada da graça de Deus. Então, na última semana, nós vimos que Paulo estava tratando acerca de um caso ali específico de um homem que estava em pecado, e que o pecado de incesto, que era condenado inclusive por aquela sociedade promíscua, depravada, que era a sociedade de Corinto, que era uma colônia romana. Mas mesmo naquela sociedade, mesmo naquele povo cheio dessas coisas, aquilo era proibido. E aquilo que era proibido lá fora, estava acontecendo aqui dentro da igreja. E Paulo fala, aí eu falei, né? Se fosse o Leandro escrevendo, ia falar, vocês estão de brincadeira comigo, né? Só pode ser brincadeira. Então Paulo chamou atenção para aquele assunto, e aí Paulo, ele não terminou o assunto, ele acabou com aquele homem específico, mas ele continua aqui no capítulo 6 falando sobre disciplina, ok? Então, ele fala sobre contenda entre irmãos na fé. Isso deve acontecer só lá em Corinto, porque aqui não tem essas coisas. Aqui, não sei nem para que eu vou falar sobre isso. Esse texto de hoje, irmãos, nós podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, Paulo vai tratar de problemas interpessoais, ok? Na segunda parte, Paulo lida com a imoralidade sexual propriamente dita, e nós vamos falar sobre ela também ainda hoje. Eu gostaria até de ter dividido esse sermão em duas partes, mas o tempo não ajuda, porque nós estamos caminhando aí para o final do ano, então a gente precisa não correr, mas precisa adiantar um pouquinho. Então não há como negar, não existe razões para negar, se você há de concordar comigo, que numa comunidade de pessoas vão existir contendas, certo? Eu vou decepcionar vocês vão me decepcionar, eu não vou concordar com vocês não vão concordar comigo, eu posso falar coisas que vão magoar vocês sem saber, vocês podem falar coisas que vão me magoar sem saber, vocês podem deixar de fazer coisas para mim que eu gostaria que vocês fizessem, eu vou deixar de fazer coisas para vocês que vocês gostariam que eu fizesse, e assim por diante. Nós somos cheios de problemas. Nós vamos sair machucado, isso é fato. Nós vivemos em comunidade, isso acontece na família, de sangue. Não vai acontecer na igreja? É impossível não acontecer. É impossível. Lembre-se do que eu disse no primeiro sermão dessa série, que a minha intenção aqui não é idealizar uma igreja perfeita. Não é isso. Até porque essa igreja está cheia de crente. Então não tem como ser perfeita. Igreja perfeita vai ser só quando o Senhor Jesus voltar e buscar os seus. Aí vai ser perfeita. Porque aí acabou a mácula, acabou o pecado, acabou o choro, acabou o ranger de dente, acabou tudo. Aí vai ser perfeição, porque aí nós vamos realmente cumprir aquilo pelo qual nós somos criados, que é o que nós acabamos de falar. E não sabe não para ver. Né? Então é isso. Aí sim não vai ter problema. A igreja, na verdade, já dizem muitos, é um grande hospital. Não é? Aqui se encontra gente ferida, machucada, cheia de mazela, cheia de defeito, cheia de problema, seja ele na área física, espiritual, intelectual, emocional e assim por diante. Mas buscando um crescimento e um aperfeiçoamento diário
e contando, claro, com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Esses somos nós. Esses somos nós, né? Nós precisamos disso, e nós somos assim mesmo. Desde o início do povo de Deus já foi assim, gente. Não pense você que inveja, contenda, é só do Novo Testamento, não. Desde o início já foi assim. Me fala aí de uma contenda lá no início. Caim e Abel. Uma contenda entre dois irmãos, que acabou em morte, exatamente. Depois tivemos ainda outros dois irmãos, quem foram? Esaú e Jacó. Eu sou do contrário, ela falou Abel e Caim, eu falo Caim e Abel. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Também teve contenda, dois irmãos. Aí, no Novo Testamento, piorou, né? Aí a coisa piorou mesmo. Mas nós temos uma especial, que eu gosto sempre de citar, que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Dois irmãos, dois pastores, dois líderes da igreja, que andavam junto. Você lembra quem foi Barnabé? Na história de Paulo, você lembra quem foi Barnabé? Esse lado aqui tem dois que sabem. Quem foi Barnabé na história de Paulo? Barnabé foi o reconciliador, né? Vamos dizer assim, Barnabé foi quem apresentou Paulo para a igreja. Paulo, ele não se converteu, ele foi convertido pelo Senhor Jesus, não é isso? E aí, Barnabé chega, traz Paulo, o Senhor fala com Barnabé, Barnabé vai lá, busca Paulo, vem apresentar para a igreja, e os irmãos falam, Barnabé, você está de brincadeira. Esse homem queria matar todo mundo, Barnabé. Fala, não. Agora ele é de Deus, pode confiar. Barnabé. E assim foi. E Paulo começou o seu ministério debaixo da guarda de Barnabé. Notem que lá nos primeiros capítulos de Atos, lá depois da conversão de Paulo, depois que Paulo queria ir para Jerusalém, e que queria voltar lá, e falar, não, agora eu vou pregar o evangelho, porque lá é meu lugar, porque eu tenho que ser o pastor da igreja lá, porque afinal de contas eu sei da cultura, eu sei a língua, eu sei de tudo, eu sei do costume. E aí Deus manda ele, para onde? Para onde? Para onde? Arábia? 3 aninhos. Foi fazer um curso de teologia com o Senhor Jesus. 3 aninhos. Acho que é por isso que os cursos de teologia duram 3 anos, né? Deve ser, né? Porque o tempo de ministério do Senhor Jesus, né? Mais ou menos 3 anos, depois que ele se revelou mesmo. E aí, quando Paulo volta, a Bíblia nunca fala Paulo e Barnabé. A Bíblia sempre coloca quem está liderando primeiro, né? A Bíblia coloca Barnabé e Paulo. E esses dois andaram juntos, pregando, fundando igrejas, e aí teve uma hora que houve uma separação. 2 homens de Deus. Separou, mas eles não dividiram a igreja. Eles só viram que não estava dando para andar junto, porque um queria uma coisa, outro queria outra coisa. Barnabé era conhecido também como? Exatamente, o José das Consolações. Perdoou João Marcos por ter abandonado a viagem. Paulo falou, comigo esse menino não vai. Se fosse na linguagem de hoje, ele é pipoqueiro. Não vai, ficou com medinho, quis voltar para casa. Não quis pregar o evangelho. Não vai, comigo não vai. Acho que eu sou mais Paulo, eu acho. Acho que eu ia ser mais Paulo, né? Mas, né? Se fosse nós, né, pastor? Falando, então é assim, né? Tá vendo aí? Começa a aparecer nossos temperamentos coléricos sanguíneos. Se fosse o Marcos, chorava. Deixa ele ir. Né, Marcos? O Marcos chorava. O Barnabé. Aí, Adriana, então. Mas aí, então, houve essa separação. Vamos voltar aqui no pensamento. Separou, mas depois, lá na frente, reconciliou Paulo com Barnabé e João Marcos. Tanto que quando Paulo está escrevendo a Timóteo, já se despedindo, falando que ia morrer, que o seu corpo já estava sendo entregue, ele manda trazer quem? João Marcos, porque ele me é útil para o evangelho. Olha que coisa linda, gente, a reconciliação.
Mas vamos lá, eu só estou contando isso aqui para vocês entenderem que na igreja vai ter problema. Vai ter problema. Então, a igreja de Corinto não foi diferente. A diferença é que, ao invés desse povo se resolver, eles começaram a levar os problemas lá para fora. E qualquer semelhança não é mera coincidência. É falta de maturidade mesmo. Então, ao invés deles se resolverem, eles estavam acabando com o testemunho da igreja, levando as contendas lá para fora. E isso é acerca de testemunho. Olha o que Paulo diz nos versos 1 e 2. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Olha a visão que as pessoas de fora estão tendo da igreja. Eles não conseguem se dar bem entre eles. E eles não conseguem eles não conseguem resolver os problemas deles. Aí depois eles vêm aqui fora querer falar de amor. Vem querer falar de amor. Eles não se dão bem, eles não conseguem se resolver, eles não se perdoam, eles não pedem perdão, e depois vêm aqui falar para mim que eu tenho que me arrepender do meu pecado. Essa é a visão que o povo está tendo da igreja. Paulo, na verdade, aqui, ele não coloca em questão a idoneidade dos juízes de fora da igreja. Ele coloca em questão a falta de maturidade dos crentes. O problema não são os juízes que vão julgar. O problema é a imaturidade dos crentes que estão levando as causas para fora da igreja. Em outras palavras, roupa suja se lava em casa. Roupa suja se lava em casa. Tem problema comigo? Resolva comigo. Eu tenho problema com você? Resolvo com você. Irmãos, tem que ser assim. Tem que ser assim. Isso é disciplina bíblica. O Senhor Jesus ensinou, nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Mas tem problema comigo? Quem é que tem que saber seu problema? É o Joãozinho da esquina? É o não sei quem? É o fulano? É o ciclano lá de fora? Quem é que tem que saber? Nós. Eu tenho que saber. Se eu sou o problema, eu tenho que saber. Se você é o problema, a gente tem que conversar, tem que sentar. Olha, você me magoou, você me feriu, você deixou disso, deixou daquilo outro. Agora não. Chama o irmão de testemunha e fala, vem aqui, vamos resolver, vamos orar junto. Ó, eu preciso falar. Mas não, vai lá fora e vai resolver contenda lá fora. Ai. Então vale ressaltar aqui também que tem um versículo aqui que ele chama bem a atenção, porque Paulo fala que os crentes vão julgar o mundo, ok? E cuidado, Paulo não está falando aqui de juízo final, hein? Nós não vamos julgar ninguém no final, não. Nós temos que julgar o mundo no comportamento, nós temos que julgar o mundo nessa separação que nós temos que fazer. Julgamento final não é com a gente, amém? Vamos deixar isso muito bem entendido. Mas se nós temos algo contra o nosso irmão em Cristo, nós vamos resolver isso aqui. E vale ressaltar também que a atitude de levar as causas pessoais aos tribunais lá fora estava envergonhando não só a igreja, mas o nome de Cristo. Gente, nós precisamos de uma vez por todas ter consciência de uma coisa. Quando nós fazemos as coisas de maneira errada, quando nós pecamos escancaradamente, nossa, que palavra, escancaradamente, vai até feia a palavra, não dá nem para falar. Quando nós fazemos isso, você não está envergonhando o nome do pastor, você não está envergonhando, aliás, só o nome do pastor, você não está envergonhando só a sua igreja, não está envergonhando só o seu nome, mas principalmente você está envergonhando o nome de Cristo, porque é o nome de Cristo que está em jogo. É o nome de Cristo que está em jogo. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão apontar para você e falar, lá, ó, a ovelha do pastor Leandro. Ah lá, ó, o membro da igreja Cliff Oak Church. Não, eles vão apontar e falar assim, ah lá o crente. E quando eles falam crente, eles querem dizer, ah lá o seguidor de Cristo. Ah lá aquele que se diz que segue a Cristo. É isso que eles estão falando.
Então o propósito aqui, ou a instrução aqui é, gente, não envergonhem o nome de Cristo. Nós precisamos zelar por esse nome. Esse é o nome mais poderoso do universo, esse é o nome do Todo-Poderoso. E nós somos remidos e lavados pelo sangue desse nome. Então vamos cuidar dele. Não é o meu nome, não é o seu nome. Nós somos muito preocupados com a nossa reputação, não somos? E no entanto nós ficamos despreocupados com a reputação do nosso Cristo, do nosso Deus. Nós não nos preocupamos com a reputação dele. Então, gente, vamos tomar cuidado com essas coisas. A atitude de levar essas causas pessoais envergonha o nome de Cristo. E olha o que Paulo diz no verso 5, chega a doer. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Irmãos, não existe coisa mais desgastante do que falta de discernimento espiritual. Como eu disse, o Senhor Jesus falou acerca dessas coisas. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15 ali, ele começa a falar sobre essa coisa, a orientação do que fazer. Então vamos lá, vocês sabem isso de cor, não sabem? Então vamos lá. O que o Senhor Jesus orienta a fazer? Se você tem algo contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Um de cada vez, para não tumultuar. Se você tem algo contra seu irmão, o que você tem que fazer? Vá até ele. Expõe o problema. Não é isso? Expõe o problema. Se ele não se arrepender, ou se ele não deixar aquilo, ou se ele não te pedir desculpa, ou se ele não parar de fazer o que ele está fazendo. E outra coisa, e digo mais, esse algo contra o seu irmão não é só se o pastor Kleber fizer algo contra a minha pessoa, é se o pastor Kleber está fazendo algo que envergonha o nome de Cristo. Porque esse fazer algo contra o seu irmão, a gente não pode levar só no âmbito pessoal, a gente tem que levar também no âmbito coletivo, sabe por quê? Porque se o pastor Kleber faz, ele está fazendo contra a igreja, e eu estou usando o pastor Kleber de novo, porque eu já falei para você, que comigo e com ele não tem problema, porque se eu usar, às vezes, outra pessoa, pastor Kleber, se quiser, depois ele fala comigo, se tem alguma coisa comigo, você fala comigo, né? Mas é verdade, tem alguém na porta aí, ó. Mas é verdade. É para o ar, não é para vocês não, vocês olham aqui para mim. Então vamos lá. Então, se tem alguma coisa, vamos resolver, ok? E se tem alguma coisa errada, se alguém está fazendo algo de errado na igreja, é também a nossa responsabilidade chamar a atenção. Por isso que Paulo fala aqui que nós também julgaremos o mundo. Por quê? Porque essas coisas precisam ser trazidas à atenção. Irmão, você está em pecado. O que você está fazendo está errado. E se você falar com ele e não resolver, aí você chama quem? Testemunha. Vem cá, vamos lá falar com o irmão, com a irmã, porque não está dando certo. Eu sozinho não está dando conta. Então vamos lá, vamos chamar o testemunha. Vamos lá e vamos conversar. Aí não resolveu, o que tem que fazer? Vamos levar para a liderança da igreja. E assim por diante. E aí a disciplina vai ter que ser aplicada. Amém? Então, entendido. Aí vamos lá. E aí, olha o que Paulo fala. Eu digo isso para envergonhá-los. Porque isso não devia acontecer. Mas acontece. Isso não era para estar acontecendo. Mas está. Então eu estou falando isso, eu estou chamando a atenção de vocês, não é só para chamar a atenção não, mas é para você ficar com vergonha. É para você se envergonhar de que isso esteja acontecendo no meio de vocês. Que vocês estão tendo problemas e que vocês não estão conseguindo se resolver. Que vocês não estão conseguindo conversar. Que vocês não estão conseguindo se amar e não estão conseguindo perdoar. Então se envergonhe. Porque depois vai querer ir lá fora e bater no peito e falar que é crente. Depois vai querer ir lá fora e bater no peito e falar assim, você está em pecado. Você está fazendo tudo errado. Mas na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo vergonha para o nome de Cristo. Não é para mim, não é para você, é para o nome de Cristo. É para o nome de Cristo. E aí Paulo vai mais adiante, verso 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo, então, vai um pouquinho mais na ferida. Esses são aqueles famosos, eu não levo desaforo para casa. Cutucou a onça com vara curta.
mexeu com quem não devia. Esses são os famosos. Não leva desaforo para casa. Nunca está errado. Não aceita. Não aceita ser injustiçado. Paulo está falando para esses. Sempre tem que sair por cima. E ele faz a pergunta: por que não prefere sofrer a injustiça? Ele está lembrando de quem aqui? De quem que ele está chamando a atenção? Ele está falando assim para eles, assim, olha, vem cá. Acaso Cristo tinha culpa ao ser crucificado? Acaso Cristo, quando morreu por você, tinha algo de bom em você para que ele morresse por você? Acaso Cristo, quando sofreu e padeceu, falou alguma coisa para se defender? Sim ou não? Não? Nada. Absolutamente nada. Só antes do último suspiro, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda orou por aqueles que estavam o crucificando. E aí Paulo então coloca algumas soluções para esses problemas. Soluções. Primeiro, aí vamos chamar a atenção de novo. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo quer dizer o seguinte: primeiro, essas contendas não devem existir entre os irmãos. Segundo, caso elas aconteçam, precisam ser lidadas de maneira sábia e onde? Onde? Dentro da igreja. Outra solução. Paulo coloca, e essa ninguém gosta: sofra o dano. Aceite a derrota. Deixa para lá. A partir do verso 9, ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim como ele fez no capítulo 5, lembra quando eu falei semana passada que ele lembrou? Vocês também eram de lá. Vocês vieram dessa vida, vocês eram dessa cidade, vocês participavam desses rituais promíscuos que todo mundo faz. Assim como eram alguns de vocês, Paulo está falando o quê? Não queira ficar apontando o dedo para o outro, não queira ficar apontando o pecado do outro, porque você também era assim. Você também era assim. Eu também era assim. Mas hoje, nós somos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, irmãos, eu sei que, mesmo que nós, a nossa mente limitada, o nosso coração endurecido e a nossa natureza pecaminosa, por mais que a gente tente, é como Paulo mesmo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, a nossa natureza, ela é falha, a nossa natureza é pecaminosa. Por mais que a gente não queira, a gente julga e condena. Mas nós não nos lembramos de onde a gente veio, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos salvou. E é isso que Paulo está dizendo. Esses aqui, essa lista que ele faz aqui, ele diz: está vendo essa lista que eu fiz? Você era um desses. Mas pela misericórdia de Deus, hoje você não é mais. Então por que agora você quer ficar falando que eu sei que está certo? Por que a gente quer ficar falando que a gente está certo? Então ele lembra mais uma vez do que eles eram. Assim foram alguns de vocês. Paulo chama atenção para a conversão verdadeira dos crentes de Corinto. Vocês eram assim, mas pela graça, vocês não são mais assim. A graça os alcançou.
E melhor ainda, realizou milagre no meio de vocês, assim como realizou milagre no meio de nós. Esse texto, irmãos, ele nos convida a uma reflexão. Há uma reflexão no passado, há uma reflexão no presente e uma reflexão no futuro. Olhe para trás. Olhe para trás. Lembra de quem você era sem Cristo? Eu não gosto nem de lembrar. Lembra de quem você era sem Cristo? Agora olhe o presente. O que você tem sido como cristão? Quais têm sido as suas atitudes como crente? De que maneira nós estamos vivendo? Ao presente. E olhe para o futuro. Para onde é que nós vamos? Para onde é que você vai? E caso esteja vivendo de maneira errada, corrija, se arrependa, peça perdão, se reconcilie, seja com o irmão, seja com o nosso Deus. De que maneira nós temos vivido? Quando nós lemos isso, fala a verdade. Quando nós lemos esse tipo de texto, a gente começa a perguntar assim: rapaz, será que esse povo era crente mesmo? Será? Mas como eu disse, Paulo está escrevendo a carta à igreja. Será que esse povo era crente mesmo? E notem que Paulo em nenhum momento cita que vocês não são crentes, que vocês não isso, que vocês não aquilo. Não, ele está citando os problemas e está falando para corrigir. Ele está falando, vocês não foram salvos, vocês não é isso. Lembra, Paulo passou lá quanto tempo? 18 meses na igreja. Então ele sabia de tudo que acontecia ali. E ele foi também informado, tinha os dedos duros também na igreja, fica tranquilo. Sempre, né? Sempre tem. Que bom, pelo menos a gente fica sabendo das coisas, porque senão nós somos os últimos a saber. Só sabe depois que é tarde demais. Depois que um já matou o outro, já foi embora, e assim por diante. Então, será que esse povo era mesmo crente? Não é a mesma pergunta que talvez os lá de fora façam para nós? Ou para as outras pessoas? Rapaz, será que esse povo é crente mesmo? O povo que conversa fiado, ou o povo que fala mal deles mesmos, ou o povo que tem contenda, ou o povo que briga. Aí depois convida, vamos passear, vamos lá visitar nossa igreja. É uma bênção. Não é, gente, reflete comigo. Eu vou contar uma que eu passei esse dia. Eu gosto de contar minhas experiências. As minhas experiências sempre lá no salão do Cacá. Fui lá cortar meu cabelo, tinha um rapaz lá. Conversa deu para ver que ele não sabia nada de igreja, nada de evangelho, nada de denominação, ele era totalmente leigo no assunto, leigo no assunto. Aí a gente estava ali, e os meninos, pastor daqui, pastor de cá, pastor de acolá, pastor não sei o quê, e um monte de menino lá, e os meninos lá, rindo, e não sei o quê. E eu, pastor, e aí começa a perguntação, pastor, mas a Bíblia, não sei o quê, pastor, mas isso e aquilo. Eu falo, vamos fazer um estudo então. Vamos fazer um estudo, que aí nós senta, ora e vamos resolver as questões que vocês têm. Vamos? Ah, pastor, eu trabalho demais, é meio complicado, né, não sei o quê. Eu falei, então não fica me azucrinando que eu estou cortando meu cabelo. E aí sim a gente vai conversando. Mas aí, eu fui fazer aí esse rapaz me perguntou assim, presta atenção. Você vê a ideia errada que as pessoas têm de igreja. Ele falou assim, você é pastor mesmo? Não, ele falou assim, aí perguntou para o outro menino, ele falou, viu, ele é pastor mesmo ou é só o apelido dele? Aí o rapaz falou, não, ele é pastor mesmo, não é o apelido dele não, é pastor mesmo. Ele é pastor mesmo e tal. Ah, é de que igreja? Foi daquela igreja ali, virando aqui a esquina. Ah, mas que igreja que é? É daquela que senta os homens de um lado e as mulheres do outro? Falei, não, essa aí é outra é a congregação cristã, não sei o quê, é uma outra igreja e tal. Ah, mas que igreja que você é? Ah, não, aquela que senta assim é metodista, né? Eu falei, não é metodista, não tem nada a ver com metodista isso aí não, meu filho.
Mas que, eu falei, olha, nossas raízes são mais batistas e tal, tudo começou assim, taranana. Ah, tá. Ah, batista é aquela pentecostal, né, que fica gritando? Falei, não, não é também não. Não é essa não, essa na verdade é o contrário. É o contrário. Aí conversava, aí você vai vendo que ele leigo total, né? Tá. Aí eu tenho intimidade com o Wesley, com os meninos que trabalham lá, e eu estava fazendo um favor para ele. E eu escrevi a mensagem no telefone para enviar para uma reclamação que ele estava fazendo. E ele cortando meu cabelo, não, o outro menino cortando meu cabelo, fazendo as coisas, e eu lá escrevendo. Aí eu brinquei com o Wesley, falei assim, Wesley, aí eu traduzi a mensagem, que estava em inglês, eu traduzi e falei para ele, ó, eu estou escrevendo assim, tá bom? Tá bom. Aí eu brinquei, falei, mas não tiver bom também, você escreve. O rapaz falou assim, então é esse tipo de igreja que você é pastor? Olha só. Aí eu falei, viu? Mas que tipo de igreja que tipo de igreja é essa que você está pensando? Ah, não. Porque eu vi, né, que você é meio liberal, né? Eu falei assim, ué, mas o que tem a ver o que eu falei com ser liberal? Não, eu estou vendo o jeito que você fala com as pessoas, né? Aí eu dei corda. E falei assim, então quer dizer que, então porque a gente é pastor, a gente tem que fazer tudo para os outros, do jeito que as pessoas querem, falar só o que você quer ouvir. Aí, não é isso, não. Aí começou a gaguejar, aí eu falei assim, ô amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou brincando. Eu estou falando com o Wesley porque eu tenho intimidade com ele, eu estou brincando, estou fazendo um favor para ele, e eu faço com o maior prazer do mundo, sem problema nenhum. Aí ele desmontou, aí ele jogou as armas no chão. Aí eu falei assim, olha, e só para te corrigir, não tem nada de liberal aqui não. Pelo contrário, pergunta para esses meninos aí, o tanto que eu sou chato. E tal, e aquela coisa, e tal. Mas vocês estão vendo? Uma coisinha de nada. Até então, ele perguntou o que é metodista, o que é batista, o que é isso, o que é aquilo outro, o que a Bíblia fala, que não sei o que, papá. A hora que eu falei assim, Wesley, não tiver bom também você faz. Aí ele, deu risada. Aí pôs a mão na cintura. Então, esse tipo de pastor, essa igreja sua é bem assim, então. Vocês estão vendo? É assim que as pessoas nos olham. Então, a gente tem que ter cuidado. Por mais que seja uma brincadeira infantil, ou uma brincadeira sem motivo nenhum de ofender, porque a gente estava ali conversando e eu estava fazendo um negócio para ele, a gente tem que tomar cuidado. Mas, agora você imagina se esse menino sabe da metade das coisas que acontecem aqui dentro. Né? Se ele sabe a metade que eu sei, acabou. Ele ia chamar os cabum e vir aqui e explodir. Hoje o Samuel, é verdade, olha a inocência, né? Vou contar essa então. Hoje o Samuel, eu cheguei em casa do culto, o Samuel tinha quebrado a proteção do meu controle remoto. É uma coisa de plástico, tudo bem. Aí eu cheguei em casa, né? A Mariana já veio. Vovô, Samuel quebrou seu controle, mas a vovó já colou. A Barnaboa. Aí a vovó já colou, aí eu olhei para o Samuel assim com aquela cara feia, ele já regalou o olho para mim assim com medo, né? Aí ele começou a querer esboçar um sorrisinho assim, eu falei, não ri não, não tem nada engraçado. Aí ele ficou assim olhando para mim, aí eu olhei o controle e tal, deixei lá, aí não fiz nada com ele, mas eu brinquei, né? Peguei ele, coloquei no chão, fingi que estava pisando nele, macetando ele e saí. Aí eu só escutei ele, tá vendo, vovô nem ficou bravo. Aí chegou em casa, aí foram contar a história pro pai dele, que tinha quebrado, não sei o quê. E seu avô brigou? Não, mas pisou e bateu. Seu avô brigou? Não, mas pisou e bateu. Então, olha só, quem ouve? Só se ele chega na escola, eu quebrei o controle do vovô, o controle remoto da televisão do vovô. Ele ficou bravo? Não, só pisou e bateu. Mas o pisou e bateu foi na brincadeira que eu fiz com ele, mas tá vendo? A seriedade da coisa. Mas vamos voltar aqui para o assunto. Então, queridos, tá vendo? O povo pergunta, gente, será que esse povo é crente? No mínimo, aquele rapaz falou, será que esse cara é pastor mesmo? Para falar desse jeito que o coitado do Wesley, né? Então, cuidado, descontraiu, né? Agora vamos voltar aqui.
Vamos lá agora para os versos 12 a 20. 1 Coríntios, dos versos 12 a 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora Paulo passa dos problemas interpessoais para os problemas na área, principalmente na área sexual. E não é à toa que Paulo está falando desse assunto, tá? Porque se tem uma área que derruba crente, é a área sexual. O que tem de pastor, o que tem de líder de igreja, o que tem de chefe de família, o que tem de mãe de família, o que tem de gente sendo destruído, literalmente, o ministério, a família, por causa dessas coisas, por causa de traição, por causa de pornografia, por causa desses monte de coisa, não está escrito, gente, não está escrito. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia, que um pastor famoso lá no Brasil, da PIB, provavelmente a Igreja Batista, né, provavelmente a Igreja Batista, ele foi desmascarado no púlpito. No púlpito. Alguém levantou, foi lá, tomou o microfone dele e falou, ó, esse pastor está saindo com aquela mulher ali. Não sei bem a história. Você vê, olha só. Com a mulher dele. Piorou. Ok, então vocês verem como é que está. Não tem muitos anos, aliás, tem muitos anos, um pastor no Brasil era famosíssimo, era muito respeitado, caiu, por quê? Descobriram que ele estava apaixonado pela secretária, estava saindo com a secretária. E outro dia eu escutei uma história, que essa eu não vou nem comentar, porque não vale a pena, também, mesmo. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado nessa área, e não é só pastor, não é só líder, não, talvez os pastores, os líderes, eles estejam mais expostos, e com certeza estão. Precisamos tomar muito mais cuidado, com certeza. Mas qualquer um de vocês está sob esse perigo. Então nós precisamos vigiar, precisamos cuidar dessa área. Quando a gente acha que acabou, né? Paulo já deu uma lapada. Quando a gente acha que acabou, Paulo fala, não, tem mais. Espera aí que tem mais. Aí você pergunta de novo, rapaz, será que esse povo era crente mesmo? Era, mas tinha problema. Igual eu e você. Você é crente? Vou perguntar de novo. Você é crente? Amém. Mas você tem problema. Você tem suas fraquezas, assim como eu, tem as minhas. Nós temos. É isso. Já tratei dos problemas das contendas, agora vamos para a área um pouco mais íntima agora. Notem a frase de Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa frase nunca foi tão atual. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Hoje, o que está se pregando por aí? Faça o que te der na telha. Você pode tudo. Você quer, então você pode. Seja feliz. Isso mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? E alguns ainda tem uns abençoados dentro da igreja que falam assim, hoje eu sou livre em Cristo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. É verdade. Você é livre. Mas irmãos, vamos entender de uma vez por todas o que é ser livre.
em Cristo. Uma vez que você é livre em Cristo e por Cristo, você é livre das amarras de Satanás. Uma vez que você é livre em Cristo e por Cristo, você está livre das amarras do pecado. Portanto, você é livre para não mais pecar. Você é livre para não mais pecar, porque antes você era tão escravo que sem saber você pecava. Mas hoje não, hoje você tem consciência do pecado, então você é livre para falar assim: não vou pecar, não vou fazer, vou resistir, vou fugir. Essa é a diferença. Essa é a diferença de ser livre em Cristo. Essa é a diferença da liberdade que nós temos em Cristo. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, mas eu sou livre para escolher não fazer o que eu quero. Amém? Nós não somos mais escravos de Satanás. Em Cristo, nós não somos mais escravos de Satanás, portanto, não somos mais escravos do pecado. O diabo, ele coloca ali o prato na sua frente, você come se quiser. Você come se quiser. Antes não era assim. Antes não era assim, agora é assim. Se você está em Cristo, você só come se quiser. Amém? Olha o que Paulo diz no verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando eu li esse versículo, eu fiquei meio intrigado. Eu fiquei assim, o que isso quer dizer na verdade? Aí eu fui pesquisar. Alguns comentários, algumas outras traduções, versões da Bíblia. E a conclusão foi a seguinte. A igreja estava não só aceitando, mas incentivando a imoralidade dentro dela. Lembra do capítulo 5? Capítulo 5, estava tudo bem, o homem que estava lá, saindo com a mulher do pai, estava tudo bem. Então, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Ok? É assim? Não, não é assim. Por isso Paulo acrescenta: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Muitas daquelas pessoas, lembre-se, viviam naquela sociedade promíscua e toda bagunçada. Para eles, achar que eu faço o que eu bem entender com o sexo, porque na minha intimidade, assim como eu como o que eu bem entender, era a mesma coisa. Para eles era tudo normal. Assim como você come para matar a fome, eu faço sexo para satisfazer a minha vontade. Seja com quem for, do jeito que for, não tem problema. Essa era vamos dizer assim, a sociedade na qual eles viviam. Portanto, para alguns deles ainda não fazia sentido. Aquilo não fazia sentido. Não, o que tem? Né? Já ouviu isso? O que tem? Tão bom. E é verdade. Sexo é uma bênção dentro do casamento. É uma bênção. Foi criado por Deus. Amém? Foi criado por Deus. Deus ordenou. Vai, meu filho, faz filho. Como é que você vai fazer filho? Olhando para sua mulher? Conversando com ela? Não. Então, sexo é uma bênção dentro do casamento. Dentro do casamento. Então, Paulo está deixando bem claro: sexo é bom. Mas nós devemos ser crente, inclusive na área sexual. Inclusive na área sexual. É como eu disse, gente, tanto casamento, tanta família sendo destruída por isso. Gente, quando nós casamos, e a maioria aqui é casado, a grande maioria aqui é casado, quando nós casamos, nós temos um compromisso perpétuo com nossos cônjuges. Qual é a promessa que você faz quando está casando? Até que... Tem uns aí que já morreu umas 3 vezes, né? Porque já casou umas 3, 4 vezes, então já morreu 3 vezes. E eu sei que é complicado, o assunto é bem complicado, o assunto é difícil, cada um tem o seu problema, cada um tem as suas dores, ok? Mas eu estou dizendo quando o casamento é desfeito por nada.
Quando o casamento é desfeito por causa de umas bobeiras dessas. Por causa de aventuras, por causa de fetiches, por causa, sei lá, dessas coisas. Aí é difícil. Então, quando nós fazemos quando nós temos esse compromisso uns com os outros, nós temos esse compromisso uns com os outros, com as nossas esposas, com os nossos esposos. E se você não é casado ainda, seu compromisso é com quem? Se você é crente, quando você não é casado, seu compromisso é com quem? Com o Senhor. Seu corpo pertence a Ele, ao Senhor. Então, vale para você também, não é só para casado não, vale para o solteiro também. Elimine toda conduta pecaminosa, seja ela qual for. Pensamento, está assistindo coisa que não deve, está entrando em site que não deve, está falando coisa que não deve, elimine. Elimine. Paulo encerra o pensamento aqui dando duas ordens. Verso 18. Fuja da imoralidade sexual. E verso 19. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Fugir não é sinal de fraqueza, gente. Pelo contrário. Quando você foge, você está mostrando que você é forte. Quando você foge, você está mostrando que você é forte. A Bíblia diz que José fez o quê quando a esposa de Potifar veio para cima dele? Fugiu, vazou. Ó, picou a mula, que nem a gente diz lá no interior. Ele correu, ele fugiu da aparência do mal. Será que ele desejou? Será que ele viu? Será que ele passou pela cabeça dele? Não sei. Talvez sim. Talvez sim. Ela era mulher de um nobre, né? Ela era mulher de um nobre, provavelmente era bem vistosa, andava muito bem arrumada, tinha posses. Será que não passou pela cabeça? Né? Correu, gente, para não cair. O pastor Kleber acabou de falar, correu para não cair. Fugiu da aparência do mal, não ficou flertando com o pecado. Esse é o nosso problema, nós flertamos com o pecado. Quando nós formos ver, nós já caímos no pecado. É como se o diabo colocasse uma venda e colocasse o prato. Aí você vai lá, come o prato, aí o diabo tira a venda e fala, olha lá o que você fez. Olha lá o que você fez. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Gente, não se garanta. Nós não nos garantimos. Nós não, se você bater no peito e falar que você garante, você está errado. Aquele que bate no peito e fala que se garante é o que mais cai. É o que mais é fraco. O que mais é fraco. É como você falar para um alcoólatra. Você está bebendo demais. Não, mas quando eu quiser eu paro. É como você falar para um drogado, viciado. Rapaz, você não está vendo, você está destruindo sua vida. Não, mas isso aqui não, isso aqui é só para sair na noitada, na balada. Quando eu quiser eu paro. É igualzinho na área sexual. É igualzinho com pornografia. É igualzinho com prostituição. Quando eu quiser, eu paro. E não vai parar. Você sabe por que você não vai parar? Porque aí você vai querer fazer isso com a sua mulher. E a sua mulher não vai querer. Você vai querer fazer isso com o seu marido não vai querer. Ah, adivinha onde você vai? Procurar quem faça. Vai procurar quem faça. E na adolescência é a mesma coisa. Já começa uma vida sexual antes mesmo de estar formado. Por quê? Porque assiste essas coisas, sente o desejo e vai buscar. É assim que funciona. Não se garanta. Nós glorificamos o nosso Deus quando nós fazemos essas coisas, quando nós fugimos da aparência do mal. Quando nos guardamos. Quando empregamos nossas energias realmente no que vale a pena. Assim nós glorificamos a Deus. E para terminar, irmãos, Paulo, ele exorta a igreja para uma vida reta em todos os aspectos possíveis. Todos os aspectos possíveis. Se você tem algo contra alguém, resolva, converse, procure ajuda.
Não sai por aí esbravejando contenda, não. Falando mal dos outros. Falando mal do seu irmão, da sua irmã. Vá até ela, vá até ele, converse. Às vezes foi um mal entendido, às vezes foi uma falta de comunicação, às vezes você entendeu algo que não tinha nada a ver com aquilo. Converse. Tenta se resolver. Ou até aceite o prejuízo. Deixa para lá. Toca a sua vida. Cuide não só da sua língua, mas de todo o corpo. Como diz o texto, nosso corpo é morada de Deus. Cuidado, não flerte com o pecado. O pecado é muito mais forte que você. O pecado é muito mais forte que eu. Não flerte com ele. A Bíblia nunca disse, enfrente o mal, enfrente o pecado. A Bíblia diz, fuja do pecado. Evite o pecado. Fuja da aparência do mal. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não faça isso. Não se garanta. Nós somos fracos, carentes, em várias áreas. E o diabo uma hora vai pegar você na sua área, no seu ponto fraco. E é ali que ele vai te destruir. E é ali que ele vai te levar para o buraco. E aí, ele te deixa lá. E se não for a graça de Cristo para nos tirar do buraco, é lá que nós vamos ficar. Então, irmãos, não vamos flertar com essas coisas. Com contendas, com conversa fiada. Com essas coisas que desagradam o nosso Deus. Vamos viver um cristianismo absoluto, reto, sincero, com falhas, com danos, com problemas, cheio de mazela, cheio de ferida, cheio de gente mancando, de zóio roxo, mas tudo indo para o céu. Não é? Tudo indo para o céu. Não importa como a gente vai chegar lá, o importa é que estaremos lá. E eu estou falando do nosso aspecto, não estou falando de pecado, estou falando do nosso aspecto. É sem braço? É sem perna? Sem dente? Sem cabelo? Está caindo? Olha o Jorge já fez. O importante é que nós estaremos lá. Então, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos dedos. Vamos cuidar dos nossos olhos, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar uns dos outros. Você está vendo algo de errado? Chama seu irmão, converse, chama a atenção dele, em amor, dela, em amor. Fala, rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Você não está vendo, não? Está vendo o que você está fazendo da sua vida? A gente precisa fazer isso. Isso é sinal de amor. Amém? Que o Senhor muito nos abençoe, nos capacite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos levantar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, fracos, falhos, pecadores, com a nossa mente limitada, com o nosso coração muitas vezes endurecido para as coisas do Senhor, muitas vezes dispostos a pecar mesmo sabendo que estamos pecando. Muitas vezes nós escolhemos pagar o preço. Senhor, mas eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente resistir o pecado, Senhor Deus. Senhor, que se houver algo aqui entre nós, que nós possamos resolver aqui dentro, que nós possamos, como crentes no Senhor Jesus, termos discernimento espiritual, maturidade para nos resolver e nos amar. Que não saiamos por aí, acabando com a reputação dos outros, falando mal das pessoas, mas que possamos nos resolver. Senhor, que nós possamos ter coragem o suficiente para não flertar com os pecados. Pai, que o nosso corpo seja realmente o que a Tua Palavra diz que é, templo do Espírito Santo. Que tudo o que façamos, nós possamos olhar para o Senhor
e fazer a pergunta: será que isso agrada a Deus? Será que isso que eu estou fazendo agrada ao meu Senhor? Nos ajude, Senhor, a escolhermos o que é bom e agradável aos teus olhos. Na nossa pequenez, na nossa fraqueza, nós olhamos para o Senhor e vemos um Deus onipotente, grandioso, todo-poderoso, disposto a nos ajudar. Nós possamos colocar os nossos corações diante de Ti, pedir perdão pelos nossos pecados e ajuda para que nós possamos fugir da aparência do mal. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos. Amém.